Dê prioridade a Deus. A prioridade tem que ser a Deus, primeiramente a Deus. Aleluia. Moisés renunciou, irmãos. Aleluia. Quantos estariam dispostos hoje de fazer o que Moisés fez? Ele renunciou ao palácio. Ele renunciou, aleluia, aleluia, os banquetes. Ele renunciou à sua vida social, porque, irmãos, naquele tempo, o Egito, aleluia, ele era conhecido, era um lugar rico. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer, aleluia, a sociedade, aleluia, aquilo que está em auge hoje, no tempo de hoje. Ser reconhecido pelas pessoas, ser reconhecido pelo próximo, ser reconhecido pelo mundo, mas ser desconhecido por Deus, irmãos. Mas ele decidiu no seu coração, irmãos. Aleluia, ele abandonou o palácio. Aleluia, para servir a Jesus. Aleluia, é perda, irmãos. Aleluia, é perda. Nós não conseguiremos, aleluia, entrar no reino dos céus se nós não, aleluia, perder nessa terra. Moisés perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso, irmãos, para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque ele também ele teve o chamado. Deus chamou ele para que ele viesse a conduzir um povo à terra prometida, a terra que mandava leite e mel. E eu pergunto a você, Jesus pergunta a mim e a você: você está disposto a abandonar tudo para ser meu amigo? Você está disposto a abandonar tudo para se tornar meu amigo? Você está disposto a abandonar tudo para se tornar meu amigo? Você está disposto a entrar no reino dos céus? Você está disposto a abandonar os prazeres? Você está disposto a abandonar esse mundo? Tudo que nós contemplamos, irmãos. Aleluia, o apóstolo Pedro, ele fala nas suas cartas. Ele fala que tudo que nós contemplamos, aleluia, essa terra que nós enxergamos, que nós contemplamos, as casas, aleluia, os palácios, tudo, irmãos, entesourado para o fogo. Vai ser queimado, irmãos, não vai sobrar nada. E porque, aleluia, tem tanta ganância, então porque tanta, aleluia, desejo para essa terra, tanta vontade de possuir, de ter em cima dessa terra, e esqueceram o melhor que é o reino dos céus, esqueceram o melhor que é Jesus de Nazaré, esqueceram o melhor que é ser amigo de Deus, irmãos. Porque todo aquele que constitui, aleluia, amigo do mundo, e constitui, aleluia, inimigo de Deus, irmãos. Porque Deus, ele não tem comunhão com o mundo, porque Deus, ele não tem compromisso com o mundo, porque Deus, ele não tem compromisso com aqueles que praticam o pecado, mas Deus, ele tem compromisso comigo e com você. Deus, ele tem compromisso com aqueles que negam, com aqueles que renunciam a sua vida. E quantas pessoas, irmãos, foram chamadas amigos de Deus? Aleluia, foram chamadas amigos de Deus, que renunciaram, aleluia, para obter um descanso eterno. Não somente para ter uma amizade com Deus, mas ter um descanso eterno. Aleluia, a nossa vida é um sopro. Aleluia, Tiago, aleluia, ele fala que a nossa, olha, ele compara a vida do homem com uma neblina. Aleluia, que aparece e logo desvanece. Aleluia, não, irmãos, aleluia, nossa vida é um sopro. Uma hora nós estamos, outra hora nós não estamos. E às vezes nós levamos impacto quando vem uma notícia: fulano morreu. Meu Deus, tão novo. Meu Deus, é tão boa. Irmãos, mas é uma realidade. A morte, ela pode chegar para mim. A morte também pode chegar para você. E a pergunta é: nós estamos preparados? Deus, ele não criou o homem, irmãos. Deus, ele não formou o homem do pó da terra. Deus não soprou nas narinas do homem. Aleluia, Deus não deu vida ao homem para que o homem venha viver
Lázaro foi chamado amigo de Jesus. Aleluia. Lázaro era amigo de Jesus, mas por que Lázaro se tornou amigo de Jesus? Porque Lázaro, aleluia, praticava o pecado, vivia nos enganos, nas mentiras, nas orgias. Não, irmãos, porque Lázaro, aleluia, tentava a voz que Jesus pregava, porque Lázaro, ele lutava, aleluia, para obedecer a palavra. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós vamos nos tornar santos 100%. Aleluia, mas Deus, ele conhece a nossa condição. Deus, ele sabe quando nós nos esforçamos, irmãos. E quando nós fôssemos, e quando nós só escutamos a palavra, entra em ouvido e sai do outro ouvido, e quando nós não fazemos caso, e quando nós não fazemos esforço de obedecer a palavra, porque muitas das vezes acontece isso. Nós ouvimos a palavra, mas nós fazemos descaso na palavra. Nós ouvimos a palavra, mas nós fazemos o quê? Descaso dela. Nós ouvimos de mau agrado. Jesus, ele pregou também uma multidão, pregou também para discípulos, irmãos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que eles não atentaram, que eles não ouviram, porque eles ouviram de mau grado. E muitas das vezes nós ouvimos a palavra de mau grado, irmãos, porque, irmãos, talvez a palavra esteja doendo, talvez a palavra esteja confrontando aquilo que Deus quer que nós devemos fazer, que nós devemos mudar, irmãos. Então, por esse fato, nós não fazemos caso. Mas Deus, ele quer ter uma amizade comigo, com você. Deus, ele não quer que nós devemos viver longe dele. E a Bíblia vai dizer que veio uma notícia, aleluia, para Jesus, aleluia, dizendo que o amigo dele lá estava doente. Aleluia, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus disse que, aleluia, que não era para a morte essa doença, mas que era para a glorificação a Deus, irmãos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que depois que Lázaro morre, aleluia, depois de 3 dias já vindo, aleluia, daquela caverna que tinha uma pedra, né? Antigamente era diferente, hoje o túmulo é embaixo da terra, mas naquele tempo era tipo como se fosse uma caverna, colocava lá, aleluia, o corpo, depois colocava uma pedra, e havia uma pedra ali, aleluia, fazendo de porta, aleluia, lá não estava lá dentro. E depois que Lázaro morre, Jesus, ele vai ter a cidade onde Lázaro estava. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Jesus vai ao encontro, a Bíblia vai dizer que Marta ouve falar que Jesus está vindo, e Marta vai até Jesus, Marta, irmã de Lázaro. E ela vai conversando com Jesus, chega a Jesus, se prostra a Jesus, se adora a Jesus, e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aleluia, meu irmão não teria morrido. E ela começa a lamentar, ela começa a falar, irmãos, aleluia, mas a Bíblia vai dizer que ele chega até o lugar, chega até a casa, e encontra outra irmã de Lázaro, que é Maria. Maria também se prostra aos pés de Jesus. Maria também estava ali chorando juntamente, aleluia, com os judeus.